Tá, pessoal, olha só. Esse exemplo aqui funciona da seguinte maneira. Primeiramente, o que vocês têm que conseguir é ler o diagrama. O que está dizendo que pessoa estende rotinas? Tá? Por que eu consigo ver? Porque eu tenho aqui, tá? Em pessoa, tá? Tem a setinha apontando para rotinas. Então, pessoa extends rotina. Depois eu tenho que professor extende pessoa. Aluno extende pessoa. Porém, professor tem o quê? Ele tem os atributos lá: salário, número de filhos, salário total e titulação. Só que titulação, ele não é um elemento, um atributo normal, né? Ele é um atributo derivado de uma classe, da classe titulação. Então aqui eu tenho um objeto, no caso dentro, que é um atributo, que vai apontar para um objeto do tipo titulação, certo? Mesma coisa, aluno, né? Aluno tem o quê? Aqui tem dois atributos, que esses dois atributos são objetos. Coordenador, que é do tipo professor. Curso, que é do tipo curso. Tudo tranquilo? Isso aí vocês conseguem entender, né? Então, simples, pessoal. O que eu devo construir primeiro? Por exemplo, se eu for fazer os testes, eu quero usar as mesmas regras que eu usei no trabalho anterior, né? No trabalho maior aquele. Todo e qualquer campo deve ser obrigatório, e eu quero qualquer campo que seja string, ele seja normalizado. Normalizado significa que ele vai chamar a rotina limpa-texto. Ok? Então, a rotina limpa-texto, a classe rotinas, ela vai ser usada tanto por quem herda ela, como também por quem não a herda. Por exemplo, titulação não a herda, mas tem que existir. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, o que é? Fazer a rotinas. Depois que eu criar rotinas, eu posso criar as minhas classes bases. Quem são as classes que são classes fortes? Classe forte é aquela classe que não depende de outra classe. Correto? Quem são as classes fortes? A classe titulação, ela é forte. Por quê? Ela não utiliza nada de outra classe. A classe curso também. Então eu teria que criar titulação e criar curso. Para que a gente possa fazer o teste, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e criar a titulação e gravar alguma coisa dentro dela. Quando nós gravamos algo, nós estamos colocando algo dentro de uma classe, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos colocando o dado dentro do atributo. Titulação tem um único atributo, que é nm titulação. Ele tem o quê? É do tipo string. Por que eu uso os meus métodos? Eu tenho o construtor aqui. O que significa o construtor? O construtor, ele serve para quê? Para inicializar o objeto diretamente. Quando eu dou new, o nome da classe, eu automaticamente estou criando já o objeto, já com os dados dentro do meu objeto que instanciou uma determinada classe, certo? Então o que vai acontecer aqui? Quando eu der titulação e chamar pnm titulação, eu quero colocar esse dado aqui que foi passado nesse parâmetro para dentro de nm titulação. Porém, eu nunca atribuo diretamente dentro do construtor, diretamente ao meu atributo, porque possivelmente eu tenho métodos que tratam esse atributo. Eu vou construir um método lá, setNM titulação. Por quê? Porque eu vou pegar esse pnm titulação que eu vou passar aqui no setNM titulação e vou transformar ele, rodar a rotina limpa texto, que é da rotinas lá. Eu rodando isso aí, eu vou transformar ela para maiúsculo, eliminar os espaços à esquerda e eliminar espaços duplos. Automaticamente eu vou pegar dentro desse setNM titulação e vou gravar dentro de titulação. Então, por que eu não coloco lá dentro de titulação, colocar dis.nm titulação recebe pnm titulação? Porque senão eu tenho que fazer todas as rotinas novamente.
É muito mais fácil eu fazer o quê? Dentro de titulação, chamar o setNM titulação e passando o PNM titulação que foi recebido no construtor da titulação, eu passo como parâmetro por setNM titulação. Ele vai fazer o quê? Ele automaticamente ele vai construir, alterar os dados e gravar no nosso atributo. Ok? Então essa parte de definição.